Graças a Deus que está nos dando a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Nós estamos em mais um momento de reflexão, de meditação nas Escrituras. Temos nesta semana trabalhado sobre 3 elementos essenciais para a vida cristã. Falamos sobre pão, falamos sobre vinho, e eu gostaria de hoje falar um pouquinho sobre o azeite, sobre o óleo. Nós iniciamos esta ministração na segunda-feira no culto de doutrina, onde nós usamos o texto de Joel 2:24, onde o Senhor prometeu encher as nossas eiras de trigo, prometeu encher e fazer transbordar os nossos lagares de vinho e também de azeite. Trabalhamos também em conexão com o Salmo 104, verso 15, onde o poeta diz que o vinho alegra o coração do homem, o azeite faz reluzir o seu rosto e o pão fortalece o coração. Eu gostaria de estar usando o texto descrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14 a seguir. Na verdade, eu vou, para ganhar tempo, ler a partir do versículo 18, lerei então o versículo 18 e o versículo 19 apenas, ok? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bom, quando nós pensamos em azeite, nós temos muito a observar à luz da Bíblia. O azeite ou óleo, ele servia como um combustível eficaz. Nas páginas do Antigo Testamento podemos ver isso, na Antiguidade podemos aprender com isso, e até hoje, existe o combustível com óleo diesel. Mas também podemos pensar em óleo ou azeite como um elemento muito utilizado na culinária para a alimentação. A Bíblia fala muito sobre isso. O óleo também, ou azeite, era utilizado para fins medicinais, também foi objeto de milagres, segundo as Escrituras, mas também está muito relacionado à manifestação do poder, da unção do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de pensar com você inicialmente no Antigo Testamento e aí trabalharmos algumas verdades descritas neste texto que acabamos de ler, para assim observarmos dentro do Novo Testamento o que significa a unção do Espírito Santo. Primeiro, precisamos trazer à memória, e quando a Bíblia fala de unção, a Bíblia está fazendo referência da manifestação do poder de Deus. Poder para estar santificando, poder para estar capacitando e poder para estar enviando para uma obra e uma missão específica. No Antigo Testamento era um ritual que acontecia, muito comum, principalmente a partir das solenidades de Israel, e dentro deste ritual nós temos a consagração de sacerdotes, de profetas, de reis, aonde a operação do Espírito Santo era algo muito evidente, que correspondia então à manifestação do sobrenatural de Deus. E o exercício destas funções ora mencionadas, como nós vemos o caso de Davi, de Saul, de Salomão e outros personagens que foram ungidos reis, nós temos o relato que o Espírito de Deus se manifestou atuando na vida destes homens. Óbvio que, em especial na vida daqueles que obedeciam ao Senhor, nós temos o poder de Deus se revelando de uma maneira muito evidente. Por exemplo, capítulo 10, versículo 6 do primeiro livro de Samuel, na ocasião em que Saul foi ungido pelo profeta Samuel, o profeta disse: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e tu serás transformado em um outro homem. Veja que a unção de Deus
corrigia defeitos, falhas na vida de seres humanos e os capacitava então para o exercício do ministério. Uma pena que no caso de Saul, ele não soube aproveitar, valorizar e conservar a unção e a presença do Espírito na sua vida, a ponto da Bíblia afirmar, capítulo 16, versículo 14, que o Espírito de Deus naquela ocasião já havia se retirado de Saul. Diferente de Davi, né? Diferente de Davi. 1 Samuel 16 e 13, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e nós entendemos à luz das Escrituras que nunca se retirou de Davi. Quando Davi quase perdeu a presença do Espírito, ele arrependido, pede para o Senhor criar nele um coração puro, renovar nele um espírito reto ou inabalável, e ele foi muito sincero e disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, ele implorou para não perder a manifestação da unção e do poder do Espírito na sua vida. Podemos pensar, não é o caso nós estamos aqui nos aprofundando, mas temos também os relatos bíblicos da unção na vida dos sacerdotes, como o caso de Arão e sua família, Êxodo capítulo 29, a partir do versículo 4, a Bíblia diz que literalmente o óleo da santa unção, que era um óleo especial, diferenciado, e Deus ordenou que este óleo fosse fabricado por Moisés, né? Moisés recebeu a orientação de Deus de acordo com Êxodo capítulo 30, para colocar alguns produtos especiais como a mirra, a canela, o cálamo, a cássia e o azeite puro de oliva. E aí o texto vai dizer no capítulo 29 que Arão e sua família receberam literalmente o derramar deste óleo sobre as suas vidas, o que também acontecia com os profetas, como o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel, como o caso de Eliseu, né? A Bíblia vai dizer no capítulo 19, versículos 15 e 16, que Deus deu ordem ao profeta Elias a estar ungindo Azael como rei na Síria, a estar ungindo Jeú como rei em Israel e estar ungindo Eliseu como profeta no seu lugar. Então, é importante a gente entender que o derramar do óleo, derramar do azeite era algo literal, algo visível, segundo o que a Bíblia nos apresenta nas páginas do Antigo Testamento. Agora, pensando na questão ou nas páginas do Novo Testamento, nós vemos que é diferente. A unção já não é mais no sentido literal, não é mais visível, mas ela é invisível, porém muito real. Então a gente não vê o óleo sendo derramado, mas a gente sente o poder e a virtude do Espírito. Jesus recebeu esta unção plena, esta unção completa e esta manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida. Todos nós, eu penso que podemos lembrar, né, do profeta Isaías, que segundo a Bíblia é o profeta messiânico, né, que muito profetizou, o homem que mais profetizou sobre o ministério de Jesus no Antigo Testamento, e ele, desde o capítulo 11, né, ele fala da manifestação da unção do Espírito no ministério do Senhor Jesus. É tanto que no capítulo 11 ele aponta Jesus como o rebento de Jessé, né, da família de Jessé, mostra ele também como o renovo que vai frutificar, e a partir do versículo 2 de Isaías 11, nós podemos ler sobre 7 evidências ou manifestação ou característica da unção, do poder do Espírito na vida do Senhor Jesus, pois o texto fala que estará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. Se você for um pouquinho mais à frente, você vai perceber que no capítulo 42, verso 1 de Isaías, nós podemos observar
que o Senhor Jesus é ali apresentado como servo e o Senhor Deus disse: minha alma se compraz nele e eu coloco sobre ele o meu espírito. Aí nós lemos o capítulo 61, né, que é um dos capítulos mais interessantes a respeito, que diz respeito à unção e o poder do Espírito no ministério de Jesus, e é exatamente este texto que ele decidiu ler quando esteve na sinagoga. O texto nos assegura que então o Espírito esteve sobre Jesus, né? Tendo a autoridade, tendo a liderança, dirigindo, guiando, orientando ele em todo o desenvolvimento do seu ministério. Então, se Jesus não dispensou a unção, nós também não podemos dispensar. Se Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, nós também devemos ser capacitados pelo Espírito Santo. O bom é saber que nós agora, nessa dispensação, que Paulo faz menção em 2 Coríntios 3:8, eu gosto muito de mencionar isso, que nós estamos agora na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que está desenvolvendo o seu ministério entre nós, pois ele é o outro Consolador, ou seja, ele veio para substituir o Senhor Jesus. Então ele tem as mesmas características, a mesma autoridade, o mesmo poder do Senhor Jesus. E ele veio sobre nós como promessa da parte do Senhor Jesus. E Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 21 e 22, que quem nos confirma em Cristo Jesus e quem nos unge é o próprio Deus. Veja que nós não temos necessidade de receber unção a partir de um ser humano. Quem nos unge é Deus. É isso que eu acho lindo e rico nas Escrituras, especialmente nas páginas do Novo Testamento. O texto diz que ele nos unge, ele quem? Deus. E ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O apóstolo João teve a mesma linha de pensamento, a mesma orientação e inspiração que o apóstolo Paulo. Em 1 João capítulo 2, versículo 20, está muito claro que todos nós, crentes na atual dispensação, podemos usufruir e sermos ungidos, portadores da unção do Espírito de Deus na nossa vida. João escreveu: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Esta unção, de acordo com o versículo 27 do mesmo capítulo, João escreveu que esta unção, ela nos traz uma sabedoria sobrenatural e diferenciada da parte do Senhor nosso Deus. Mas olha só que interessante o que a Bíblia vai nos informar sobre esta missão singular do Senhor Jesus no desenvolvimento do seu ministério. Eu gostaria de pensar rapidamente com você sobre esta missão. Primeiro, o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, veja o propósito, veja a finalidade, para evangelizar aos pobres. É importante a gente dizer que pobre aqui não está tratando simplesmente ou tão somente de pessoas que são desprovidas de bens ou recursos materiais. Pobre aqui é uma referência a pessoas que reconhecem a sua falência espiritual, independente da sua condição social ou financeira, mas é o ser humano que reconhece a sua carência de Deus. Então, na realidade, todo ser humano é carente de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos e afastados da glória de Deus. Então, todo ser humano ele precisa ser evangelizado
receber o Evangelho, e o Evangelho, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Embora tem pessoas que ignoram, não é, o Evangelho, que é a própria pessoa do Senhor Jesus, porém o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que muitos tenham a palavra da cruz como loucura, para nós que somos salvos, esta palavra é a manifestação do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Agora veja que o Senhor Jesus também foi ungido para estar proclamando libertação aos cativos. O que é uma pessoa cativa? Uma pessoa presa, uma pessoa acorrentada. Eu preciso dizer para você que não importa a condição social, a condição econômica, a condição política, todo o ser humano, ele é um prisioneiro, ou prisioneiro da carne, ou prisioneiro do mundo, ou prisioneiro do diabo. E nós sabemos que não é fácil vencer a natureza pecaminosa. Nós lutamos todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa, contra o velho homem, contra as obras da carne. E aí Paulo descreve alguns itens das obras da carne, né? Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19, Paulo fala com precisão alguns itens que compõem a nossa natureza pecaminosa, que não é fácil de vencer, e somente com a libertação pela unção de Deus que nós conseguimos vencer através da presença do Espírito, vencendo pelo fruto do Espírito, que não deixa de ser uma manifestação da unção de Deus na nossa vida. Então, inveja, ciúme, facção, bebedeira, glutonaria, adultério, prostituição, todas estas e outras tantas obras da carne só pode ser vencida mesmo através do poder libertador de Cristo e da unção do Espírito Santo. Bem como também a questão do mundo, né? Esse mundo que o seu sistema é dominado por Satanás, liderado pelo diabo. O diabo é o Deus desse século, o príncipe deste mundo, na linguagem do Senhor Jesus. E segundo João, né? João escreveu no capítulo 2, verso 16 da sua primeira epístola, que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isto não vem do Pai, é do mundo. E João deixa claro que o mundo é muito transitório, muito efêmero, muito passageiro. Tudo que há nesse mundo vai ficar, mas só vai permanecer quem vencer o mundo fazendo a vontade de Deus. E a gente precisa dessa libertação das coisas do mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos da unção do Espírito na nossa vida para vencermos o mundo através da fé. De igual modo, também nós precisamos do poder libertador do Senhor Jesus sobre nós, através da unção do Espírito, para vencermos o diabo, porque o diabo é especialista em aprisionar o ser humano, em oprimir, em deprimir, e se ele encontrar liberdade, ele quer mesmo é possuir a vida dos seres humanos. Mas o bom é saber que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e ele é o nosso libertador. Por isso, João 8,32, Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Então, em nome do Senhor, creia que você, a tua família, não vai viver no engano, não vai viver mais como escravo do mundo, do pecado, e nem tampouco escravo do diabo, porque o Senhor Jesus veio para nos libertar de todas as amarras, inclusive as amarras da mentira, as amarras do engano. Pela unção do Espírito Santo, todo mal é rompido para a glória de Deus, o nosso Pai. Por isso, Jesus afirmou em João 8,36: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só precisa da unção do Espírito,
Você não precisa de superstições, não. Você não tem necessidade de ferradura, de 7 furos atrás da tua porta. Você não tem necessidade de colocar galho de arruda e andar com trevo de 4 folhas, pé de coelho. Você não precisa de pirâmides, você não precisa de um Buda, da imagem de um Buda assentado na moeda e mel. Você não precisa de um elefante, né, de costas para a porta para trazer paz e prosperidade. O que você precisa é da virtude, da unção, do Espírito Santo, que garante libertação para você e para a tua família. Mas vamos avançar. O texto diz que o Senhor também foi ungido. A unção do Espírito também manifestou-se na vida do Senhor Jesus para que ele estivesse restaurando a vida dos cegos. E a gente sabe que Jesus curou muitos cegos fisicamente, mas também espiritualmente. Ele ainda continua fazendo esses sinais. Sabemos que, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 4, o diabo, que é o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que essas pessoas não conheçam, não vejam a luz do Evangelho, a glória do Evangelho de Cristo. Porém, a Bíblia diz, e a afirmativa de Jesus em João 8,12 é muito forte. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo 1, versículo 9, a Escritura afirma que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Você pode usufruir do poder da palavra e lembrar do Salmo 119, verso 105, quando o poeta disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu quero dizer para você, a unção do Espírito vai manifestar muita graça e muita paz sobre a sua vida, sobre a tua casa. Como eu posso te assegurar isto? Pensando naquela bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26. O texto diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor, sim, o Deus, o Todo-Poderoso, sobre ti, Ele vai levantar o seu rosto, vai te dar muita paz, vai te guardar, vai te proteger, vai te conservar e você vai receber graça, vai receber paz pela unção do Espírito na sua vida. Mas vamos um pouquinho mais adiante. O texto ainda diz no versículo 18 que a unção do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus fez com que ele, além de estar trazendo as boas novas, além de estar anunciando a liberdade aos cativos e vista aos cegos, a unção também deu a ele autoridade para colocar em liberdade os oprimidos. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito glorioso e profundo, pois quando eu olho Lucas capítulo 10, versículo 38, eu vejo uma ampliação e a confirmação desta palavra, porque a Bíblia vai dizer assim, Lucas 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Percebe que a unção de Deus na nossa vida não nos deixa inerte, a unção de Deus não nos deixa parado, a unção de Deus não nos deixa acuado, a unção de Deus não faz a gente retroceder, a unção de Deus faz a gente avançar. A unção de Deus na nossa vida nos faz sair para fora. A unção de Deus nos faz desenvolver benefícios a outras pessoas. Por isso que nós encontramos os evangelhos afirmando que Jesus libertou os cativos, curou os enfermos, libertou os atormentados,
perdoou pecados, curou cegos, limpou leprosos, ressuscitou os mortos, e foi esta a recomendação dele aos seus discípulos, e eu posso dizer assim a todos nós. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 8, Jesus nos delegou, nos confiou esta unção e esta autoridade no mundo espiritual. Então você também pode, pelo poder do Senhor, repreender doenças, repreender maldição, quebrar com obras e laços do diabo, repreender toda ação atormentadora das trevas contra a sua vida, contra a sua casa. Sim, você pode ser livre e proclamar a liberdade a alguém que está sendo oprimido. Eu vou um pouco mais adiante. Não só os oprimidos são libertos, mas aqueles que às vezes são possuídos por espíritos malignos também são libertos por Jesus. Lembra de Marcos capítulo de número 4 e 5? No capítulo de número 4, no final do capítulo 4, Jesus ele está juntamente com os seus discípulos diante de uma situação que a natureza apresentou, um mar revolto, um mar agitado. E Jesus usou da sua autoridade, do poder, da unção do Espírito sobre ele, para acalmar toda aquela agitação. E eu penso que nós também estamos vivendo numa agitação nesses dias. Sim, a Covid-19, o coronavírus, tem perturbado a nossa vida, agitado o nosso país. Não só o nosso país, na verdade, tem agitado o mar do mundo inteiro, né? No sentido de humanidade. Todos nós estamos sendo agitados e o nosso barco está sendo impelido por tantas ondas furiosas contra a nossa estabilidade. Mas o Senhor Jesus está conosco e Ele também nos deu autoridade, Ele também nos deu esta unção. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse mar, ele vai ser dominado, ele está no controle de Jesus, vai ser completamente acalmado. O Senhor Jesus vai fazer essas ondas se aquietarem, este vento cessar, e daqui a pouco haverá bonança dentro da nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e ao redor da terra. Pois eu creio no poder da oração da igreja. Eu acredito que a igreja tem se despertado. Eu acredito que a igreja tem se levantado e clamado pelo Senhor Jesus, e haverá uma manifestação do Espírito. Agora preste atenção, eu citei o final de Marcos capítulo 4 porque me chamou a atenção que o mar estava agitado e Jesus resolve o problema de um mar agitado e vai na direção de um homem que estava agitado, o endemoniado de Gadareno. Aquele homem era possuído por uma legião de demônios que fez ele andar como louco por muitos dias, fez ele estar desvairado, fez ele estar possesso, nu e ferir-se a si mesmo com pedras. O diabo o escravizou. A sociedade não pôde trazer uma luz e uma solução para aquele homem. Aliás, a sociedade, na verdade, foi muito prejudicada por causa da ação dos demônios naquele homem. Mas Jesus libertou aquele homem, restabeleceu a sua mente, restabeleceu a sua família, restabeleceu a sua vida diante da sociedade e fez dele um grande missionário. Olha aqui para mim, por favor. Se Jesus libertou aquele homem que tinha uma legião de demônios, você pensa que Ele não vai libertar na tua casa? Ele vai libertar. Ele vai libertar o teu filho, teu genro, tua nora, teu cunhado, teu avô, teu pai, tua mãe. Ele vai libertar o seu cônjuge, sim. Ele vai libertar o teu vizinho, o teu colega de trabalho. Ele vai libertar o teu patrão, o teu chefe, o teu funcionário. Ele vai libertar toda a tua família. Abra a janela, Ele vai libertar na tua parentela também. Sim, o Senhor Jesus vai trazer libertação. Amém? Eu finalizo para a gente orar
falando do último item deste texto, no versículo de número 19. O último item que me faz entender sobre a missão do Senhor Jesus através da unção do Espírito. Veja que ele disse assim, olha, o Espírito me ungiu, o Senhor Deus me ungiu para também anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu acho muito forte essa palavra, ano aceitável do Senhor, e muito agradável, porque se você observar Isaías, ele vai acrescentar o dia da vingança do nosso Deus. E o Senhor Jesus não fala aqui na vingança, o Senhor fala do ano aceitável. Eu quero agradecer a Deus porque Deus me deu entendimento. E qual é o entendimento? É que esse ano aceitável não é vingança, não vai ter uma ação de Deus contra nós. Não, Deus vai ter misericórdia de nós. E esse ano aceitável é um ano chamado no Antigo Testamento de ano do jubileu. E no ano do jubileu era um ano da oportunidade. O ano do jubileu era o ano em que as dívidas eram canceladas. O ano do jubileu era o ano em que as terras eram devolvidas. Em outras palavras, eu quero dizer para você, a unção de Deus vai promover na nossa vida, na nossa história, na nossa família, na nossa igreja, na nossa geração. A unção vai trazer novas oportunidades de Deus para nós. A unção vai trazer livramento de dívidas, de situações que nos preocupam, e a unção de Deus vai restituir valores, restituir saúde, restituir bens, restituir várias situações na nossa vida que de repente nós somos roubados por conta desta pandemia. Quanta coisa que essa pandemia tem tirado de nós, mas o Senhor está dizendo, eu vou restituir a partir da alegria da tua salvação, do gozo do Espírito Santo, do poder, do amor, da evangelização, da obra missionária. Essas coisas precisam ser resgatadas, restituídas na nossa vida, e nós vamos, na unção de Deus, agirmos como Jesus agiu. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Eu quero tributar a Ti gratidão pela oportunidade de poder falar a Tua palavra. Ó Deus, eu creio que este é o período ainda do ano aceitável do Senhor, e nós vamos viver um milagre, Senhor, de novas oportunidades, porque a unção, ela traz novas oportunidades de Deus para a nossa vida. Davi disse que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tua vara, teu cajado tem consolo. E eu digo, também traz novas oportunidades. Portanto, unges a cabeça deste crente, a minha cabeça, unge-nos com óleo, para que o nosso cálice transborde. Sim, Senhor, pois nós acreditamos que nós vamos ter restituições de valores, restituições de coisas, restituições, sim, Senhor, de autoridade que nos fora tomada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz o Salmo 92, verso 10, traz a unção do óleo fresco, nos unge e exalta o poder do Senhor em nós, como o poder de um boi selvagem. Sim, ungiste-me com óleo fresco, disse o poeta. Eu creio nesta unção, esta unção nova, esta unção que vem sobre a cabeça, conforme Eclesiastes 9 e o verso 10, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ah, meu Deus, unge a mente a partir dessa criança. Quem sabe essa criança que tem dificuldades
de absorver os ensinamentos na escola, as orientações do pai e da mãe. E isto tem sido preocupante para este pai e para esta mãe. Eu não sei, Senhor, se este jovem ou adolescente ou criança por quem o Senhor está me fazendo orar agora, oh meu Deus, já está tendo um acompanhamento psicológico, mas eu quero profetizar. O Espírito desce agora para ungir a mente, sim, para ungir o intelecto, e o Espírito vai trazer sabedoria, conforme 1 João capítulo 2, versículo 27, a Bíblia diz da unção verdadeira, que traz sabedoria verdadeira. Pai, nós vivemos no mundo dos genéricos hoje, no mundo, Senhor, de muitas imitações, mas eu quero profetizar que a unção do Espírito vai gerar sabedoria, vai gerar discernimento, vai trazer graça e tocar na mente. E quem porventura não está indo bem na escola, vai ir bem, vai receber livramento, libertação, vai receber cura, 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 cura. Ora, barrachandarais, repreende obras malignas, repreende obras feitas nas encruzilhadas, repreenda maldição impetrada, em nome de Jesus. Eu profetizo que a unção de Deus virá acompanhada de alegria. Sim, essa tristeza vai ser banida, essa tristeza vai ser repreendida, porque a unção da alegria, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 9, ungiste-me com óleo da alegria. Esta unção esteve sobre Jesus. A Bíblia diz em Lucas 10, no versículo 21, que Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: te dou graças, Pai, porque revelastes estas coisas não aos entendidos, nem aos grandes, mas aos pequeninos. E eu creio que o Senhor está dando unção agora, liberando unção agora, e ela está sendo derramada, e esta unção está carregada de autoridade, para esse crente repreender todo o espírito do mal, toda obra do diabo, toda obra das trevas. O Senhor lhe diz: te dei autoridade para pisar leões, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te fará dano algum. Você tem a unção, use esta unção, viva esta unção, creia nesta unção, e em nome de Jesus, Pai, assim como diz Atos 13:52, que os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, eu quero declarar alegria sobre este irmão, alegria sobre esta irmã, alegria dentro desta casa, alegria dentro desta família, independente da situação, porque quando estamos ungidos, quando temos a unção do Espírito, nós desfrutamos de uma alegria ultra circunstancial, conforme disse Paulo. Paulo disse aos Filipenses: eu aprendi a contentar-me em toda e em qualquer situação. Eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Eu aprendi tanto a ter fartura quanto a ter fome. Eu aprendi a ter abundância como a padecer necessidade. Mas ele também disse: eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Nunca se esqueça, servo de Deus. Nunca se esqueça, serva de Deus. Você pode tudo na unção. Você pode todas as coisas pelo poder da unção. E na unção de Deus você vai vencer. Na unção de Deus o mal está sendo dissipado agora. Eu quero terminar, mas eu preciso declarar sobre a tua vida. O Senhor está ungindo a tua mente. Você, mãe, que está orando, você, pai, não sei, que está orando pelo teu filho ou a tua filha, o Senhor me fez sentir, como pai, eu senti uma mãe orando, ou um pai orando por um filho, por uma filha, não sei, mas que não está indo bem na escola. Isto tem te preocupado, mas aquieta teu coração, porque Deus está ungindo a mente do teu filho, da tua filha. E calabarachando rimicaios. E se algum trabalho foi feito contra, já está sendo quebrado em nome de Jesus, viu? Está sendo quebrado. Deus vai fazer com que teu filho e tua filha receba a unção do Espírito, vindo carregada, de acordo com Isaías 11:2, do Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está dando unção nas tuas mãos. Você vai ter muito mais habilidade, muito mais destreza. Ei, isto serve para o teu trabalho, mas isto serve também para você encher as tuas mãos de brasa e evangelizar a cidade. Deus vai fazer você um ganhador, uma ganhadora de almas, viu? É para você exercer o ministério, pregando, cantando, orando, servindo a obra em nome de Jesus. A igreja está recebendo uma unção maior da parte de Deus. Deus está ungindo teus pés também, viu? Você vai andar no Espírito, você vai pisar com autoridade espiritual, e Deus está te dizendo, aonde você pisar, eu pisarei com você e o meu poder vai se manifestar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele já calçou teus pés com o Evangelho da paz. Recebe essa palavra, tem unção para os teus ouvidos, tu vais ouvir o que o Espírito tem a te dizer. Deus está ungindo os teus olhos, você vai ter visões de Deus, Nabarachuribicai, você vai ter uma visão mais ampla, glória, amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente e que você aprenda e guarde esta unção que Deus te deu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.